Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui na Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes, para que possamos dar mais um mergulho no conhecimento ancestral, no conhecimento deixado da espiritualidade para cada um de nós, e que nós, enquanto buscadores, estamos aqui para nos debruçarmos sobre esse conhecimento. Então, para que nós possamos estar muito bem acompanhados nesse estudo de hoje, eu peço a todos e convido para fechar os olhos comigo e vamos trazer para dentro dos nossos corações nossos amigos espirituais para perto de nós, toda a egrégora que dirige essa fraternidade, que possa estar no comando desse trabalho, que seja feita a vontade deles nesse trabalho. E que cada um trabalhando aqui conosco, ouvindo aqui conosco, seja através da internet ou aqui presencialmente, que possamos vibrar numa sintonia bem elevada e possamos, ao terminar esse estudo, estarmos muito melhores do momento que começamos e que possamos avançar mais um degrau rumo à nossa necessária evolução. Que o Cristo se faça presente, graças a Deus. Meus irmãos, vamos começar então hoje, né? Hoje tem muita coisa maravilhosa para ser estudada, mas vamos começar com a recomendação do nosso exercício de concentração, né? Então, estamos nesse mês trabalhando o triângulo vermelho, que significa o controle do pensamento. Então, é algo que nós precisamos estar bem atentos, né? Aos nossos pensamentos, pensamentos que precisam ser arejados, reciclados, ressignificados. Então, esse triângulo vermelho, ele vai trabalhar nos dando a força e a coragem para ressignificar esses pensamentos que estão conosco, né? Porque eles vêm, mas se eles vão fazer ninho ou não, é uma escolha nossa. Então, esse triângulo vermelho é recomendado que você visualize, né, na direção do chakra frontal, o Ajna Chakra. Visualizar, pode ser de olhos fechados, de olhos abertos, mas trazer essa energia da força, da coragem, da vida, para que possamos ser mais senhores de nós mesmos, sabe? Sermos donos das nossas escolhas e não sermos deixados levar por impulsos ou até mesmo emoções, tá? Então, um triângulo que vai nos trazer o chão, a terra, que necessitamos muitas vezes nessas mentes tão sonhadoras em alguns momentos, né? Então, pessoal, vamos para um livro que eu amo particularmente, que é o Bhagavad Gita, que é o livro que vai narrar uma guerra em que o principal guerreiro, que é o Arjuna, tem medo, ele hesita em continuar com essa guerra, ele reconhece muito de seus inimigos, e aí ao lado dele nós temos a presença de Krishna, que é o Verbo encarnado, é a voz divina que o intui, que o ajuda. Estamos no capítulo bem interessante, que é o capítulo 11, que é a visão da forma divina, é quando Arjuna consegue ver, né? Deus em toda a sua totalidade, porque até então, nos capítulos anteriores, a visão, a impressão, a intuição que ele tinha era de Krishna, representando Deus. E a partir daqui não, a partir daqui ele tem uma visão muito mais ampla, uma visão de Deus completa, que não é só aquela visão doce, boazinha, mas também uma visão da renovação, da mudança, uma visão que nem sempre é confortável, nós que estamos tão acostumados com as nossas vidinhas rotineiras, né? Então, às vezes, é necessário essa reciclagem, essa mudança. E o Bhagavad, nesse capítulo, vai falar sobre isso. Estamos na parte em que o Arjuna ele fala que não quer ver mais esse Deus tão assustador e ele quer voltar a ver esse Deus doce, que é o Krishna. E aí o Krishna vai responder a ele. Então, vamos ver aqui, a partir do versículo 47, qual foi essa resposta de Krishna diante dessas reticências do Arjuna, que não quer ver Deus assim tão implacável.
Por meu poder contemplaste, Arjuna, infinita e radiante a minha forma, que em si contém dos seres o conjunto. Ninguém dos outros ainda assim me viu. Então, nessa primeira estrofe, dentro desses versos, no item 47, o que que a gente tem aqui? Arjuna só pôde vê-lo desta forma completa porque ele quis. Deus quis que assim fosse. Por isso que ele diz assim: por meu poder, eu quis que assim fosse. Em si contém dos seres o conjunto, a totalidade de tudo que existe. Ninguém dos outros ainda me viu assim. Então, esse último verso aí do versículo 47 é muito lindo, né? Porque demonstra todo o amor, toda a cumplicidade, toda a intimidade desses dois nesse momento. Quando ele fala, ninguém me viu assim. Né? Eu nunca me mostrei dessa forma para nenhum dos meus seguidores, para nenhum dos meus adeptos, e você está tendo essa oportunidade. Então, veja que lindo esse trecho que mostra sobre a necessidade da nossa intimidade com Deus. Cada um tem uma forma de ter intimidade com Deus. Não adianta a gente querer ser igual a Cicano ou Fulano, não adianta. Cada um tem uma forma, né? No seu quarto íntimo, no seu interior, de falar com Deus e buscar essa intimidade, essa confiança, essa entrega, que com certeza vai ter uma resposta, como houve aqui nesse sagrado livro. E ele continua: nem dos sagrados livros os estudos, nem esforços mentais, nem sacrifícios, nem boas obras, nem a penitência me podem revelar assim aos homens. Olha que interessante. Então, ele coloca tudo que geralmente nas culturas, desde as mais antigas até os dias de hoje, o homem acredita que seja uma forma de encontrar com Deus, né? Então, através das obras, o que que diz o Espiritismo, por exemplo? Fora da caridade não há salvação. A obra, né? Fazer a caridade. Será que isso é o suficiente para ter contato com Deus? Como está esse coração na hora de fazer a caridade? Então, é uma pergunta que fica aqui para a gente nesse Bhagavá, porque aqui não foi suficiente as obras. Ele fala também esforços mentais, a gente pensa todo o exercício de quem é um yogi, de quem busca através da respiração, da meditação que a gente estuda aqui, da concentração, ter esse contato com Deus, e ele diz que não é dessa forma. Ou seja, tudo que foi dito no início do livro, aqui ele vai mostrando que tudo isso não é suficiente para ter esse contato com Deus. Tá? São os tipos de yoga, na verdade. Então, Jnana Yoga, que seria o yoga da investigação intelectual, de buscar através do conhecimento, do estudo, estar mais próximo de Deus. Muita gente busca essa linha de yoga. O outro yoga que ele chama aqui é o Karma Yoga, que é o yoga das obras, que é esse yoga também muito praticado dentro da doutrina espírita, que é da caridade nas casas, fazer ação social, é um tipo, tá, de yoga também. E um outro yoga também que ele traz aqui é o Raja Yoga, que é o yoga das técnicas. Exercícios respiratórios, visualização, meditação. Ele chama aqui de sacrifícios, esforços mentais, penitência. Nada disso. Ele vai falar daqui a pouquinho qual é o tipo de yoga que a gente tem que buscar para ter essa intimidade fina com Deus. Não temas, não te assustes, caro, por teres visto esta minha forma, libertar-te de todo medo. Não, desculpa. Liberta-te de todo medo e vê-me de novo agora em minha forma humana. Olha que lindo quando ele chama Arjuna de caro. O que significa caro? Querido, amado, importante. Então é dessa forma que Deus nos vê, como seres importantes para Ele, né? Não temas. Isso é lindo demais, porque também foi falado pelo nosso Mestre Jesus. Em alguns momentos, né, do Evangelho, ele fala para não temas. Diz: Eu venci o mundo. Jesus falava isso. É, abaixa a tua espada, não foi isso que ele falou para Pedro? E outras passagens também que ele vai pedindo calma, ele vai pedindo para não se deixar levar pelas emoções. Porque o que leva alguém a ser violento com o outro? É o medo. E ele diz aqui: não temas, tá? E depois diz para ele se libertar de todo medo. Então, veja, primeiro fala não temas, depois liberta-te de todo medo, para a gente perceber o quanto esse sentimento, essa emoção nos prejudica.
Então, é uma sensação, é uma emoção que deve ser moderada, né? Deve ser analisada, não pode ser algo que impeça a nossa caminhada. Muitas das vezes o medo é um obstáculo importante na nossa caminhada. Então, no Bhagavad, a orientação é para a gente se libertar, e ele ainda diz mais, de todo o medo. O medo só atrapalha. Precisamos ser corajosos. Tem tudo a ver com o triângulo de hoje, né? O triângulo vermelho. E vê-me de novo agora em minha forma humana. Então ele volta lá à forma anterior. Depois nós temos um trechinho, né, que é o versículo 50 de Sanjaya. Quem é esse? É o conselheiro do rei cego, é uma espécie de narrador nesse livro, que relata tudo o que acontece mesmo estando longe do campo da batalha. Então ele diz assim: pronunciadas essas palavras, apareceu Krishna ao príncipe Pandava outra vez em sua forma usual, com a expressão de suprema bondade e meiguice, tranquilizando assim o atemorizado Arjuna. Nessa parte eu pensei como ele se assemelha, né, com todos nós quando temos medo, quando visualizamos algo de tão grandioso, tão lindo, tão radiante, a gente tem um medo, né? Então aqui está bem claro, né? Tranquiliza sim o atemorizado Arjuna e volta para essa expressão de bondade, de meiguice, de doçura, suprassumo, né? Do amor. E aí no versículo 51, Arjuna, recuperando a tranquilidade de ânimo, exclama: ó, como se acalma o meu espírito quando me apareces em tua pacífica forma humana? E respondeu Krishna: a forma em que me viste, ó príncipe, é tal que a poucos é dado contemplá-la. Os deuses, os arcanjos e os espíritos dos mais altos céus desejam ardentemente vê-la, mas não podem encarar-me como tu me encaraste. Que é encarar, gente? Vamos pensar um pouquinho sobre essa palavra, né? Tem esse prefixo aí, em estar em direção, estar em intensidade. Enfatizar não é isso? É intensidade. Então, encarar é isso, é olhar intensamente na direção. Então, ele fala que são poucos os que podem, nesse planeta, olhar para ele com esta forma que ele está dando oportunidade de Arjuna. Esta visão não se chega pela leitura das Escrituras, nem por voluntários martírios, nem pela distribuição de esmolas ou sacrifícios. Mais uma vez, o que eu falei para vocês antes, os tipos de yoga aqui. Então, Karma Yoga, Raja Yoga e Jnana Yoga. Nada disso. E no 54, estou avançando um pouquinho no estudo, depois no próximo estudo a gente retoma, mas só para dar um fechamento, a minha ideia, no 54 ele dá essa chave, né? Qual yoga para chegar próximo a ele? Só pelo verdadeiro amor e verdadeira devoção se pode chegar ao conhecimento do meu ser e conhecer e ver e penetrar a minha essência. Já estamos nele e ele em nós. Deus está em nós. O que falta para gente? O que falta é ter esse yoga que é chamado de Bhakti, Bhakti Yoga, que é o amor da devoção, é amar, se entregar sem exigir nada, sem pré-requisito, de todas as formas possíveis. Então, se entregar a Deus verdadeiramente. E se tem medo, essa entrega não está sendo completa. Né? Se você dá um passo para frente na tua seara espiritual e volta, recua, não está sendo completa. Então, segundo ele, não adianta só fazer a caridade, a obra social, não adianta ler toda a escritura. A gente está aqui num dia de estudo, fazendo esse tipo de yoga, que é o estudo, né? Que é chamado de Jnana Yoga, só que ele fala que não é suficiente. Por quê? Tem que brotar da onde, gente? Daqui de dentro, do coração. Se não brota do coração, tudo é vazio. A obra social, o estudo, os vários exercícios de respiração, de meditação. Tem que vir de dentro, e isso só vem realmente com o amor verdadeiro e a entrega a Deus. Então, essa foi a passagem assim que me deixa sem fôlego realmente do Bhagavad, para a gente pensar um pouco mais na nossa relação com o divino, como é essa relação. Bem, outro livrinho para hoje, que é rapidinho, é Mediunidade e Médios, da Narci Castro de Souza. Ela é organizadora, que foi intuída para fazer essa obra.
Estamos falando de premonição, tá? E nos estudos anteriores, nós vimos que a premonição é uma capacidade de prever um acontecimento futuro e ocorre através de um acesso ao registro acástico, onde ficam registrados, né, todas as questões de passado, de futuro, certo? Então, através do chakra coronário, esse que fica no alto da nossa cabeça, é possível ter esse tipo de conexão com o que vai acontecer no futuro. E a pergunta de hoje é a 7. Podemos, de alguma forma, bloquear essa mediunidade? O que vocês acham? Vem aí a resposta. Trata-se de uma mediunidade anímica, ou seja, um atributo de nosso espírito. É melhor aprender a lidar, né? Aprender a lidar. Tudo que nós reprimimos violentamente chega para nós também. O retorno também pode ser altamente violento, né? Então, a gente não deve trabalhar muito com a opressão violenta de nada na nossa vida. É canalizar, é trabalhar, é ponderar, é saber usar. Porque toda emoção, todo talento que brota de nós tem algum motivo. Então, às vezes, por infantilidade nossa, nós queremos bloquear algum tipo de potencialidade, algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção. Mas esse bloqueio, essa repressão pode ser altamente doentia também, se ela é violenta, né? Então, nós temos que nos tratar com muito carinho, com muito amor, com muito respeito pela gente mesmo. E isso jamais vai acontecer se agirmos de uma forma opressiva conosco. Né? Então, um convite para a gente não reprimir, mas saber lidar, tá bom? Vamos lá, gente, vamos para o próximo livro de hoje. São os arcanos maiores do tarô. Vamos falar de tarô hoje. O caminho da evolução espiritual, também organizado, intuído mediunicamente pela nossa Narci Castro de Souza. Então, um livro bem importante, é um livro que só se descobre a importância dele à medida que você vai estudando. De repente, nos primeiros contatos, pode ser que a nossa mente tenha dificuldade, né, de entendê-lo, porque a nossa mente aqui no Ocidente, nós somos extremamente racionais, queremos resposta lógica para tudo, e a lógica e a racionalidade não dá resposta para tudo. Precisamos do emocional, precisamos do simbólico, precisamos do intuitivo. E é o convite que nós estamos fazendo a todos vocês, ao ver que é compartilhar conosco esse estudo, é que não se deixem bloquear pelo racional. O racional é muito importante, mas ele não dá conta, ele não é suficiente para a gente entender Deus. Não se explica racionalmente, né? Deus. E muito menos a nossa relação com Ele. Então, esse é um livro que vai precisar desses nossos entendimentos que vão além da racionalidade. Estamos no arcano 10, a esfinge daqui atrás de mim, a roda da fortuna. Gente, observem aí essa imagem, quanta coisa, né? Ela tem a nos dizer. A roda pode ser considerada um símbolo dessa jornada rumo à consciência. Muitas das vezes as nossas ações, pensamentos são movidos pelo inconsciente. Então, essa roda pode significar isso, um convite a se conhecer mais, a sair da inconsciência e agir com mais consciência das minhas emoções. A roda, né, é um símbolo bem interessante também, porque ele não é acessível à lógica, né? Não é acessível à lógica. Quem tenta entender pela lógica vai, de vez em quando, levar uns solavancos da vida. Vocês percebem que essa roda aqui está em movimento, né? E esse movimento nem sempre ele vai ser tranquilo. Às vezes vem aqueles, né, aquelas sacudidas que a gente leva da vida, porque essa roda é a vida, é a gente. Quem nunca levou, né, um solavanco, uma sacudida da vida que acorda, se mexe, olha aí para a tua vida, olha para a tua casa, quem nunca, né? Eu acho que todos nós, o tempo todo, nós ainda estamos precisando muito levar esses solavancos, né? Eu quero chamar a atenção também, porque apesar daqui ter um ser subindo e outro descendo, e tem todo o imaginário, né, em torno disso, subir, descer, nenhuma posição é preferível à outra.
todas têm aprendizado. E todas as posições em que eu estiver nessa roda podem me trazer evolução, dependendo de como eu encaro. Então, a grande questão não é o que está acontecendo na minha vida nesse momento, mas como eu estou reagindo diante do que está acontecendo na minha vida. É isso que vai determinar a minha evolução nessa roda. A gente sabe que não é fácil viver no planeta Terra. É extremamente difícil, né? E todas as posições que você estiver nessa roda, subindo, descendo, em qualquer parte dela, que são vários, né, espaços aqui, é importante a gente tentar ter essa consciência do aprendizado. Cada situação quer me ensinar o quê? Por ser circular, por isso, né? Segundo o pessoal aí que estuda geometria, né? Essa forma circular não tem nenhum espaço nela que é melhor que o outro. É circular, né? Então não tem. Então olha que interessante, né? E entendendo que ela está em movimento, não só a roda está em movimento, mas a base dela, né? Ela está aqui num lugar, vocês estão vendo aqui um mar revolto, está tudo em movimento, não é só a roda que está em movimento. Onde a roda se localiza também está em movimento. Então, o lugar em que você estava na roda, que você vai passar mais de uma vez, quando você volta nesse mesmo lugar, você já é outra pessoa. A posição já não é a mesma. Por quê? Até a elevação do ângulo diferente, a questão do corte, né, espacial e temporal é diferente quando a roda volta. Então, por mais que você ache a mesma situação que eu estou passando, parece, mas não é. E a forma como eu vou reagir também é diferente de acordo com o meu momento evolutivo. Mas vamos ler mais um pouquinho aqui o que a Narci nos diz. Simboliza este arcano a Cabala, ou seja, todo um esquema formado por 10 aspectos, as 10 Sephiroth, que preside a manifestação da vontade divina em todos os planos. Então, o que significa isso? São as manifestações divinas. É a árvore da vida, né? Cabala judaica. Cada um, cada uma dessas manifestações ocupa um lugar nessa árvore e cada uma delas está ligada com a outra. Então, existe uma ligação entre cada uma dessas manifestações divinas, não tem nada isolado. Tá? E a Cabala, para quem não sabe, faz parte do misticismo judaico, né? Explora a relação entre o homem e Deus, a criação, né? Como os seres podem se conectar com o divino através de uma experiência pessoal. Então, a Cabala vai nos convidar a experimentar, sair só da teoria e experienciar Deus. Então, a Narci continua aqui. É a grande roda do tarô que tem imóvel apenas o seu eixo que representa a matéria. Então, só a parte, né, o eixo do meio que fica parado. Todo o resto está em movimento. A letra do alfabeto hebraico é Iod, seu número é 10. Sua correspondência astrológica é o signo de Virgem. Lembrando que o signo de Virgem está muito relacionado com a busca da perfeição, né? Buscar a perfeição, detalhista, então tem a ver também. O hieróglifo deste arcano é o dedo indicador. Este dedo é o que demonstra autoridade, que aponta, determina, manda, estabelece. Então está aqui o dedo indicador representando a liderança. É aquela vontade irresistível de seguir, sabe? É isso. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos, lá em Teresópolis, o dedo de Deus. É o dedo indicador. Alguém já parou para observar? É o dedo indicador. Tem toda uma simbologia, né? Lá no alto do nosso estado do Rio de Janeiro está o dedo de Deus. Olha que bonito. Que a própria natureza nos ensina a importância de seguir um caminho, a importância de se ter uma liderança, tá bom? Então, achei importante trazer para a gente pensar sobre essa simbologia que às vezes está na natureza, nos ensinando, né? Os símbolos, eles não são só desenhos, eles estão por toda parte na criação divina. Então, vamos lá. Continua que a lâmina nos mostra na sua parte superior, em uma plataforma fixa, apoiada em um bastão, a esfinge. Então, a esfinge é uma figura aí enigmática, em algumas culturas interpretada como algo de controle bom, em outras não tão bom assim, enfim, é uma figura enigmática. Vamos ver o que a Narci diz. De feição serena, denotando total domínio sobre as paixões.
Veja bem, não está claro aqui se deixou ou não, se essa paixão se realizou ou não, mas não se deixou impregnar, não se paralisou por ela, deixou a vida seguir. Então, a esfinge seria esse controle absoluto, né? Não que não vivencie, mas que não se prenda e deixe seguir, deixa fluir. Tá? Lembrando que a esfinge é uma figura feminina, né? E o feminino, ele é conhecido também, o arquétipo feminino, a simbologia feminina, pelas suas contradições. Então, o feminino, a mulher, ela tem ciclos, né? Biologicamente tem ciclos, então ela não é constante. O feminino não é constante, o feminino é inconstante, faz parte da biologia feminina, tá? Então é algo para a gente pensar também essa contradição dessa figura enquanto feminina aqui. Ela é a representante do lema saber, querer, ousar e calar, que nos mostra o caminho para conquistar a liberdade do jugo da ilusão que preside a vida na forma, seja física, astral ou mental. Em outras palavras, o lema que nos permite alcançar a consciência do nosso eu maior, de nosso Pai que está no céu, e assim comandar a personalidade, seu nome aqui na Terra, sua manifestação em veículos renováveis e transitórios, tudo aquilo que vai acabar, como o nosso corpo, né? Então, nosso corpo vai, em algum momento, deixar de existir, nós vamos, né, deixar de estar aqui na Terra. Mas tem algo que fica, né? O que fica? É o que nós somos realmente. Não se deve falar, meu espírito, eu tenho espírito. Não, eu sou o espírito. Eu sou muito mais que esse corpo. Ou esses corpos que são passageiros, né? Então, o que ela nos ensina é ter essa consciência do nosso eu maior. Eu sou um espírito. Eu sou uma centelha divina. Eu sou luz. Nada pode ofuscar essa luz, a não ser que eu permita. Então, vem nos ensinar isso, essas filhas. Sob essa plataforma, uma grande roda presa por um eixo no meio do bastão. Esta representando um sistema fechado que promove as transformações internas. A roda das sucessivas reencarnações, que ora eleva e ora faz cair, dependendo das respostas que os homens deem, através das múltiplas experiências que lhes são oferecidas em cada encarnação. Então, essa imagem, ela nos diz muito, né? Tem momento que estamos tão bem, assim, aparentemente, outros nem tanto. Então, a vida é uma grande roda. No budismo, no hinduísmo, eles chamam de roda de samsara, né? Roda de samsara. É isso, nós estamos nessa superfície aqui da roda, girando, 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 voltando para o mesmo lugar. Em alguns momentos bem, em alguns momentos caindo, tropeçando. Mas a questão é, como está meu interior? Que a roda é as experiências são coisas exteriores. E o meu interior, como está em cada uma dessas experiências. Então vejam que esse estudo ele está de acordo com o que a gente viu no Bhagavad, que é o Bhakti Yoga, o yoga da devoção, do amor, do sentimento, da entrega irrestrita ao divino. Tá? Então a roda ela vai se movimentar e nós precisamos ter essa confiança no divino. Por pior que a situação esteja, mas há um propósito para aquilo. Se eu perco a confiança no divino, né? Se eu acho que não tem ninguém no controle, que esse barco está sem direção, aí vai ficar difícil. Eu vou ficar girando sem parar na roda e nunca vou sair disso. Eu só consigo sair da roda de Sansara, os orientais falam que é ir para o centro, né? Eu só consigo ir para o centro, sair da superfície, quando eu olho para esse meu eu superior, para tudo que eu sou, né? E todas as coisas que nesse momento eu estou passando na minha vida são passageiras. Tudo isso vai passar. Então, é preciso ter essa confiança no divino para a gente conseguir vencer todo esse processo. E aí a Narci continua aqui, ó. No centro desta roda, circunscrito por ela, o selo de Salomão. Então, o rei Salomão está lá na Bíblia, né? Ele usava um anel com este símbolo para controlar as forças espirituais, tá? Esse hexágono que se chama, né? Essa estrela com 6 pontas. É um hexágono e era usado
anel de Salomão com esse objetivo de controlar as forças espirituais. Vamos ver o que a Narci comenta sobre isso. Representativo da união do eu superior, que é o triângulo branco ascendente, esse que está com a ponta virada para cima, e o eu inferior, e seu reflexo nos mundos transitórios, o triângulo escuro descendente com a ponta para baixo. Então vejam, esse hexágono é a união de dois triângulos, um para cima e outro para baixo. O para cima, com a ponta para cima, segundo ela, representa o eu superior. O que é o eu superior? É você, é seu espírito imortal, né? Tudo que você tem, conquistou, que nada pode destruir, que é imperecível. E esse eu inferior é o quaternário, né? São os vários corpos que são transitórios, pertencentes aos mundos que também são transitórios. Agora percebam o seguinte, né? Percebam que os dois são importantes. Interessante de pensar nisso, né? Os dois são importantes. Não existiria o hexágono se fosse só o eu superior. Não seria um hexágono. Se eu fosse só espírito, não estaria aqui na Terra. Então, se nós estamos aqui na Terra vivendo essas experiências, devemos amar intensamente os nossos corpos, a nossa vida material, cuidar dela com todo zelo. Eu acho que esse hexágono traz essa reflexão também, tá? Esse triângulo voltado para cima, da ponta para cima, ele pode também trazer uma significação dessa busca, né, de subida, essa busca da luz, essa busca da conexão com Deus. Tá? Então, nós estamos o tempo todo aí trabalhando com essas forças antagônicas, uma puxando para baixo, outra puxando para cima, mas ambas são necessárias. A gente não pode enxergar como uma negativa puxando para baixo, eu tenho que só ser espírito, eu não vou comer mais, não vou me alimentar, não vou me cuidar, não vou cuidar do meu corpo, vou só ser espírito. Será que essa é a postura esperada de nós? Vamos pensar bem, né? Se nós estamos na Terra, temos que agir como pessoas da Terra, mas sem esquecer qual é a nossa essência. Essa que é a questão. Estamos na Terra, mas a nossa essência é divina. É essa busca aqui, ó, esse triângulo que aponta para cima, buscando a luz, né? Buscando a conexão com a luz que nós sempre fomos e que estamos esquecidos disso, né? Estamos num processo de esquecimento, de distração, e o hexágono nos convida, né, a nos lembrar. São várias simbologias, gente. Esse estudo aí caberia vários dias. As duas serpentes, né? Temos duas serpentes aqui entrelaçadas também. Para quem está com o livro, né? Tem a imagem na página posterior, dá para ver pelo livro também. As duas serpentes entrelaçadas no bastão são as polaridades positiva e negativa que se originam na manifestação exterior da vida. Então, a união do masculino com o feminino, as polaridades que são estudadas na filosofia, na química, na física, na medicina. Então, as polaridades humanas aí, o feminino e o masculino aí representado pela expansão, extroversão, enquanto feminina a recepção, a introversão, e esses juntos são extremamente criadores, né? É através dessa união que se cria vida no planeta Terra, do feminino com o masculino. Olha que coisa poderosa, né, que nos foi dada por Deus. Uma outra questão também que a gente pode observar nessa imagem, nessa lâmina, é o mar revolto e plúmbio, quer dizer, chumbo pesado. Olha esse mar aqui, uma cor pesada, né? É o cenário da manifestação, é o mundo externo, como nós visualizamos, né? Então, como é esse mundo? É só ligar o telejornal todo dia. Como é que é esse mundo? Tumultuado, confuso, parece escuro, parece sem dono, né? Parece que tá assim, Deus dará, como se diz por aí. Mas essa é só a manifestação. A gente precisa, através dos nossos estudos, penetrar o quê? A profundidade das coisas. E não ficar na superfície. E depois ela continua aqui. Um mundo oposto ao mundo interno. Olha o mundo interno aqui próximo ao centro da roda, né? Toda essa mandala aqui, muito bonita, de várias cores, parece um arco-íris.
ela fala sobre isso, a iridescência. O que que é isso? É a mudança de cores, né? As nuances entre as cores, das cores puras, representado por uma esfera colorida e clara. Então, ela vai explicar aqui que são três planos: o plano do arquétipo, ou plano divino, o plano do homem, e no parágrafo final dessa página, o plano da natureza. Então, o plano da natureza é o que aparenta ser. É esse mar aqui tumultuado, que aparenta ser o mundo. É o plano da natureza. Que eu olho assim e a minha visão me permite ver. O plano humano é o que nós devemos fazer. O que nós podemos fazer nessa realidade, como está a nossa ação e a nossa busca nesse contexto. Esse é o plano humano. Ela chama aqui o plano do homem, né? As reencarnações sucessivas. E o plano divino, que ela explica aqui nesse parágrafo que eu vou ler já já com vocês, é o que realmente é. Então, o que aparenta não é o que é. O que aparenta é diferente do que é. Vamos ficar com essa mensagem hoje. Não vamos nos deixar levar pela aparência, pelo julgamento do mundo. É um cego levando outro cego para o abismo. Se a gente se deixar levar, né, pelas opiniões do mundo. Então, ela diz assim: no plano do arquétipo ou plano divino, este arcano significa aliança estabelecida com a consciência logóica, logos, que preside a vida em todos os seus aspectos e que é imanente em toda a criação. Então, quando fizermos de verdade essa aliança com Deus, seremos felizes. Esse é o plano divino. É isso que está no Bhagavad, que a gente viu hoje. Essa aliança que não pode ser uma aliança que qualquer coisa rompe, eu tenho medo, eu tenho dúvida, não pode. Ela tem que ser a aliança do mergulho, da certeza, da entrega total e irrestrita. É essa confiança que precisamos ter, independentemente da situação da nossa vida. O que a humanidade pode atravessar da mudança de uma porque ela cada vez mais, ninguém busca ver pela cada vez não está nadando, né? Onde é que está? Onde é que está o poder? Então, essa aliança tem que ser feita dentro de nós. Se a gente não faz a aliança dentro, não vai achando ela lá fora. Por isso que tem essas palavras aqui, ó: testamento, cabala e fortuna. Fortuna significa sorte. Então é como o mundo nos apresenta as coisas. Poxa, aquela pessoa ali tem tanta sorte, olha quanto ela ganha. Olha a outra ganha pouco, só vive sofrendo, tem falta de sorte, coitada. É a forma que o mundo apresenta. Então isso ela chama aqui de fortuna, sorte entre aspas. Depois, cabala, que ela explica aqui já, que é essa busca, né? A busca, o que devemos fazer diante das situações da vida. E o testamento, que seria o dedo apontado. É a direção para o caminho divino. Só pode ser feito e trilhado por aspirantes espirituais que não têm medo, que confiam irrestritamente nesse Deus que não erra, que não falha. Ah, Deus escreve certo por linhas tortas, né? As pessoas falam. Não. Ele escreve certo por linhas certas. Nós é que não sabemos ler. Aí falamos que a linha está torta. Né? Então, aparentemente está torta, mas não está, não. Tá, gente? Vamos seguir, então, para a mensagem da esfinge. Se sabes os motivos que presidem as manifestações externas e já compreendes o mecanismo da grande lei, se queres alcançar a evolução procurando a harmonização de tua conduta, emoções e pensamentos, se ousas desfazer as cristalizações que te impedem de alcançar horizontes mais amplos e sobrepor-se aos desejos e paixões, se calas e perseverante em teus esforços não alardeias tuas vitórias, terás um dia em tua vida a concretização da suprema felicidade e paz que o Pai te destinou. Tem muito para falar ainda nesse estudo de hoje, mas porque eu quis trazer essa mensagem aqui.
por conta dos verbos que são usados. Esses verbos eles foram usados na primeira página do estudo, né? Quando ela fala da esfinge, a Narcia ela cita saber, querer, ousar e calar. E nós precisamos entender melhor esses verbos para entender como vai ser a nossa condução na vida. Saber, né? Saber é buscar o conhecimento, é internalizar esse conhecimento. E querer. Querer, segundo está sendo dito aqui na mensagem da esfinge, é a harmonização, quer dizer, é a luta diária na busca por esse caminho do meio. Não adianta só eu saber se eu não coloco em prática. Então, querer é imprimir, mesmo que seja a lentos passos, mas imprimir esse saber na sua vida. Né? O caminho do meio, como foi orientado o Siddhartha Gautama, o Buda. Né? Então, precisa ter harmonia entre o físico, o emocional e o mental. Ousar. Aqui a mensagem da esfinge é: se ousas desfazer as cristalizações que te impedem de alcançar horizontes mais amplos, cristalização, que seria isso? Medo, culpa, desamor, todos sentimentos aos quais, né, emoções, eu diria, nos apegamos no decorrer das encarnações e precisamos nos libertar. Eles estão cristalizados em nós como pedras, como pedras. E essas pedras precisam ser rompidas, precisam ser trabalhadas, precisam ser vistas de outra forma. Tá? Então, o recado da esfinge é que nós possamos ousar, é ousadia, desfazer o que todo mundo segue. Né? A multidão está seguindo. Não, está tudo perigoso, não sai de casa, fica em casa. Né? Está cristalizado na gente. Mas a gente precisa ousar, senão não estaríamos, né, fazendo esse estudo, por exemplo, hoje. Boa parte da humanidade pode achar que isso é maluquice. Então precisa ousar, precisa ser ousar ser diferente. E buscar tudo que possa ser mais amplo, porque tudo deve ser visto com um olhar mais profundo. O que é um olhar mais amplo? Mais profundo, que não fique só na superfície. E o último verbo, que é o calar, né? Eu fiquei pensando muito, como assim calar, né? Depois disso tudo. Se calas e perseverante em teus esforços, olha só, não é só calar. Olha o que está do lado do calar. Perseverantes em teu esforço. O que significa isso? Trabalho. Calar e não fazer nada, ficar julgando quem divulga, não adianta. Então é trabalho. Junto com calar tem que vir o trabalho diário, principalmente sobre si mesmo. Perseverante por quê? É a não desistência, é o seguir em frente sem medo. Podemos pensar também que quando estamos nessa busca, né, espiritual, pode ser que aconteçam saltos quânticos na nossa vida. O que é isso? Evolução, sabe? Isso acontece na nossa vida. E nem sempre os outros que convivem conosco estão prontos para entender isso. Então, quando a gente começa uma busca espiritual, nem sempre os outros entendem isso. E Jesus falou sobre isso várias vezes no Evangelho, né? Várias vezes. Não atire pérola aos porcos. Não que esse serzinho não mereça pérola, mas não está pronto ainda. Se atirar agora, ele vai destruir. Tem que esperar o momento certo. Né? É jogar a semente no momento certo. Então, se a gente sai falando para todo mundo tudo que viu, que sentiu, não adianta. A sociedade não está pronta. Quem trabalha com mediunidade, então, percebe isso. Né? Tantas experiências que se tem por via mediúnica, a gente, principalmente quando começa a ficar tão animada, né? Caramba, eu queria que todo mundo soubesse que isso acontece, mas e dá uma dor. Mas a evolução ela é sozinha, né? A gente não consegue levar com a gente. Os filhos, esposo não consegue. A evolução é solo. A gente pode ajudar, né? Levar para os outros o que o outro está disposto a entender, né? Mas só que levar na marra conosco a gente não consegue. E a gente também não pode deter a nossa marcha porque o outro não acredita. No final, né, quando estivermos na espiritualidade, o nosso encontro com a nossa consciência, isso vai ser levado em conta, as nossas decisões.
Ah, mas o outro disse para eu não ir, o outro disse que isso é mentira, o outro disse. É o outro, não é você. A decisão final é sua. Por mais que você seja influenciado, por mais que haja até obsessão na sua vida, a decisão final é sua. Nós somos soberanos para decidir o nosso sentimento, a nossa vibração, mesmo nas piores situações. Um livro que me ajudou também a interpretar, tá? Estou trazendo aqui para vocês também, foi esse, Jung e o Tarot. Então, Jung foi um psiquiatra que se dedicou aos jogos, às cartas, por quê? Ele acreditava que só a racionalidade não dá conta do ser humano. Ele acreditava que o inconsciente manda várias mensagens por outras vias. Então, a arte, jogos, tem várias mensagens ali que às vezes nós reprimimos e não permitimos e vêm por outras vias, que o racional não deixa aparecer. Então, segundo ele, avança muito o homem que busca também esses estudos, tá? Então, tem algumas informações aqui que gostaria de dividir com vocês, que eu achei bem interessante sobre essa lâmina. Ele fala que, na análise dessa lâmina especificamente, ele fala que essas presenças aqui que são animalescas, vamos colocar assim, que estão aqui na roda girando, elas lembram a nossa natureza animal e as nossas limitações enquanto estamos nessa natureza animal, né? Então ele diz que o truque parece residir no modo com que liberar parte de nossa energia cativa para o uso consciente. Então, como podemos, né, usar de forma consciente essas energias aqui que estão conosco? Que nós estamos num corpo físico, certo? Somos animais. Então, como lidar com essa energia, né? Então, segundo Jung, é isso, é saber lidar. Uma outra questão também que ele levanta, que a roda é um sistema de energia cuja essência é o movimento. A vida é movimento. Se estuda isso em biologia, né? Então, vida é movimento. Parou de se mexer, morreu. Não é à toa que cada vez mais a ciência recomenda atividade física. Vamos lá. É movimento. Não nascemos para ficar parados olhando, né, para a televisão no sofá o dia inteiro. Não fomos programados para isso. Fomos programados para nos movimentar. Então, a vida é movimento e a roda traz essa informação para a gente, tá? A roda também pode trazer outras leituras. Podemos lembrar aqui do rei Arthur, como ele se reunia. Como é chamado? Vocês estão lembrando? Uma mesa redonda, né? O rei Arthur se reunia ali na mesa redonda. O que significa isso? Significa um status igual de todos. Aí, né? Não devemos nos achar superiores a ninguém na Terra. Estamos no mesmo status enquanto humanos. A roda traz isso. Não importa se você está aqui, ali, daqui a pouco você está aqui, o outro está ali. Então, o rei Arthur traz isso, né? A questão da igualdade de todos que estão ali na távola, chamada távola redonda, né? Mesmo que cada um seja divergente. Por mais divergentes que sejam os indivíduos, todos têm um propósito igual, um propósito central. E isso nós devemos pensar enquanto humanos. Isso nos ajuda até a perdoar as pessoas. Quando temos ódio, né, revolta, ressentimento com alguém, é que não entendemos que essa pessoa erra, como nós erramos. E se nós achamos que temos o direito de ter ódio, raiva, é que estamos nos julgando onde? Acima. Nós não estamos acima, estamos na mesma condição. E o erro que hoje essa pessoa comete pode ser que amanhã eu esteja cometendo. Tudo que eu julguei pode ser que eu caia naquilo. Por incrível que pareça, a vida nos surpreende e muito. Tudo aquilo que você imaginou que nunca fosse sentir, você pode sentir. Então, por isso que nós não devemos julgar os outros. Vamos tomar muito cuidado, porque a nossa condição é de igualdade aí nessa roda, tá? Tem uma passagem também do livro A Divina Comédia do Dante, que ele diz assim: no meio do caminho da vida, e ele aí entra no inferno, né? Que é no terreno inexplorado, escuro, onde novos monstros precisam ser enfrentados. Quem nunca passou pelo inferno? Quem nunca passou por monstros, né, na sua vida que assumem várias formas?
né? E ele diz aqui, esses monstros precisam ser enfrentados. É isso que a psicologia recomenda. Nunca colocar embaixo do tapete, ou dizer, não estou sentindo nada, não está acontecendo nada. Isso é péssimo para a nossa saúde mental. Então, precisamos enfrentar esses monstros como? Com novas iluminações, porque nós somos luzes e precisamos usar esse potencial de luz para enfrentar esses monstros que ainda habitam em nós. Então, uma questão também para pensar aqui nesse momento, nesse contexto aqui do túmulo. Uma outra questão que também esse livro traz, que eu achei bem importante. Às vezes tem uma impressão de que a roda está presa, temos a impressão que a vida está parada, que nada acontece. Aí, nessa análise indiana, ele diz assim: não foi a roda que parou, a roda não para. Fomos nós que encalhamos. Quantas vezes acontece isso, né? Acontece um problema, uma questão na nossa vida, a gente não consegue superar, fica ali, ó, remoendo. Falar, não está acontecendo nada na minha vida. Não, você que está parado, você que está preso a um determinado sentimento, a uma determinada ilusão, a uma determinada questão. Então, penetrando o sentido do acontecimento, poderemos destravar o significado, de modo que em nossas vidas se soltem, né? E as nossas energias voltem no caminho para frente. Então, como eu posso destravar esses significados? Eu preciso analisar, eu preciso olhar, eu preciso vivenciar, experienciar e não me deter, né? Parar é o que eu não posso, que a roda está lá. Então, é algo para a gente pensar também. Também não falei com vocês a respeito do 10, também é interessante falar da numerologia. Esse 0 aqui representando o celestial, o cosmos, o divino, e o 1 representando o animal ereto, quando o animal deixa de ser animal e vira homem. Se levanta e vira homem. Então, esse encontro do homem com o cosmos, né? Esse homem que precisa não estar tão preso a esse intelecto e começar a experienciar tudo que o cosmos está propondo, né? Então, seguindo mais um pouquinho aqui, só para a gente fechar nosso estudo, né? Observem o seguinte: esses animais que vivem aqui na roda, né? Diferentemente deles, nós temos o dom da consciência. Nós não somos seres inconscientes. E mesmo estando ligados a uma roda de circunstâncias como essa, sobre as quais não temos controle sobre esse movimento, nós não temos controle nenhum, mas não estamos amarrados a nenhum ponto. Informação que ele trouxe, achei bem interessante. Nós estamos ali no movimento, mas você não está amarrado. Isso significa o quê? Que você pode usar a sua liberdade, a sua imaginação e buscar chaves, buscar abrir, né, portas. E a chave dessa porta é voltar para a compreensão simbólica das coisas da vida. Sair da literalidade, né, da racionalidade e buscar um significado interior de tudo que nos acontece. Não vamos fugir do nosso destino, tentando nos afastar do nosso destino ou fazendo de conta que nada está acontecendo. Mas vamos tomar consciência, vamos estar atentos, modificando o que for possível, enfrentando os nossos monstros e buscando as nossas luzes. Então, essa é uma interpretação que eu achei bem interessante, junguiana, para complementar o estudo da Narci. E, por último, como costumamos fechar o nosso estudo, tem o discurso da esfinge. Tá? Então, vos convido a fechar os olhos e fazer esse passeio comigo por essas palavras. Tentar chegar nessa interpretação muito mais da racionalidade, muito além, que é a interpretação simbólica, mergulhar nas palavras com profundidade. Então, vamos fechar os olhos, respirar calmamente e trazer à sua mente essa imagem da esfinge, essa imagem desse ser que lhe apresenta charadas, desafios, essa imagem da roda. Do alto vos contemplo, impassível e serena aguardo. Eu pairo acima do mar revolto, minha espada em punho, guardiã que sou do segredo da vossa libertação. Não me entristeço com vossas derrotas,
nem me alegro com vossas vitórias. Eu estou acima do bem e do mal. Espero-vos tranquila. A diversidade das experiências irão realizando o vosso amadurecimento. E dou-vos agora a chave da liberdade e do poder. Saber, querer, ousar, calar. Meus irmãos, muito obrigada por quem nos acompanhou até aqui. Visitem o nosso canal no YouTube, compartilhem, curtam as nossas publicações, nos ajudem a divulgar essas mensagens que a humanidade tanto precisa, né? E muito obrigada, muita gratidão por compartilhar conosco conhecimento. Namastê.